Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nós estamos, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te agradecer, Deus Altíssimo, pelo pão de cada dia, pela paz, pela saúde, pela verdadeira felicidade, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos que tu tens concedido, Senhor, a mim, a minha família, aos meus familiares, aos meus irmãos em Cristo, às minhas irmãs em Cristo, a toda a tua igreja, Senhor, em toda a face da terra. Deus Altíssimo, te agradecemos pela tua santa palavra que tem chegado até nós, palavra fiel e verdadeira, de que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Te agradecer, Deus Altíssimo, pela maior de todas as bênçãos, o perdão dos nossos pecados e os nossos nomes escritos no livro da vida. A maior de todas as bênçãos, Deus Altíssimo, porque agora nós somos feitos filhos de Deus. Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos nomes escritos no livro da vida. Tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Continua abençoando, Senhor, a tua igreja, Senhor, em toda a Bahia, em todo o Brasil, em todo o mundo, dando vitória ao teu povo, Senhor. Continua pelejando pelos teus servos, pelejando pelas tuas servas, pelejando pela tua santa e amada igreja, porque na tua palavra está escrito, o Senhor pelejará por vós. Nos dirige pelo teu Espírito Santo, de poder, sabedoria, unção e virtude em tudo que nós vamos realizar. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, no maravilhoso nome que é sobre todo nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, amém, amém e amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Meus queridos, hoje a lição número 9, do dia 31 de maio de 2020. O tema da nossa lição é o mistério da unidade revelado. Lição número 9, 31 de maio de 2020. O tema da nossa lição, o mistério da unidade revelado. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Efésios, capítulo 3, versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. A nossa verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A nossa leitura diária diz, em segunda-feira, o mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento. Terça-feira, as Escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Quarta-feira, o mistério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Quinta-feira, a igreja incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. Sexta-feira, Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno. E sábado, o mistério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, inclusive porque a nossa lição bíblica ela está versando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Glória a Deus. O comentário da nossa lição, a introdução nos diz: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 4. Nesta lição,
estudaremos o conceito bíblico para mistério, que encontra-se relatado em Efésios capítulo 3, versículo 4 e 6, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, Efésios 3, versículo 5 ao 10, e como ele foi pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. Ou seja, queridos, Deus já tinha preparado um plano para a salvação do homem, na sua onisciência. Deus já tinha preparado desde a eternidade, antes da fundação do mundo, e esse mistério agora foi revelado por Cristo Jesus, nosso Senhor. O comentário número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios, irmãos, eles ignoravam as promessas, e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam um mistério que esteve oculto. Eu quero até antecipar para a amada igreja que este mistério que esteve oculto chama-se Igreja de Deus. Os profetas, eles até profetizaram do Messias, da salvação que ele traria. Os profetas usados pelo Espírito Santo no Antigo Testamento falaram desse mistério, porém eles não sabiam como iria acontecer. O Deus Altíssimo já tinha mostrado que traria a salvação por meio do Messias. Porém, foi algo muito mais abrangente. Eles sabiam do que Deus tinha revelado que iria acontecer, mas eles não sabiam como aconteceria. Como seria essa revelação? Como seria a operação nos detalhes que foi revelado no Novo Testamento? Amém, irmãos? Então, queridos, os gentios ignoravam a promessa de Deus, e os judeus pensavam que eles eram os únicos beneficiários dessas promessas. Porém, ambos, tanto judeus como gentios, desconheciam o mistério que esteve oculto. Comentário 1, item 1. O conceito bíblico de mistério. Esse conceito bíblico vem do grego, na palavra mysterion. Mysterion, no grego, quer dizer segredo, algo que está oculto, algo que está secreto. Então, mysterion vem do grego e quer dizer oculto, quer dizer segredo. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Efésios 3, versículo 3. Deus tem revelado os mistérios ocultos desde a eternidade, tem revelado a sua igreja e através da sua igreja para o conhecimento de toda a humanidade. E essa revelação se dá pela operação do Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude. Amém, irmãos? Amém. Ninguém pode conhecer os mistérios de Deus, nem ter a revelação da palavra de Deus, se não for dada pelo Espírito Santo de Deus. Não se refere, irmãos, a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do misticismo. Pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Então Deus, pelo seu Espírito Santo, tem trazido a revelação da palavra para todo aquele que crê em Jesus Cristo e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Deus não faz acepção de pessoas. Basta o homem receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora dando lugar ao Espírito de Deus, e a Bíblia nos revela a palavra de Deus. E essa revelação, esse entendimento é dado a todos que recebam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Comentário 1, item 2. O desconhecimento do mistério.
Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, dentre outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos, não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção que os gentios participariam. Esse mistério já tinha sido até mesmo trazido à tona, o assunto pelos profetas do Antigo Testamento, mas faltava revelar como aconteceria, os detalhes como aconteceriam, e isso aconteceu no Novo Testamento. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles fizeram menção delas, né? Em Gênesis nós vemos isto, nós vemos Isaías falando sobre isto, Malaquias falando sobre isto. O que esses profetas não sabiam, irmãos, era como isso aconteceria, nos diz aqui o nosso comentarista. Eles falaram das bênçãos, transmitiram as bênçãos, relataram as bênçãos, mas o que os profetas do Antigo Testamento não sabiam é como Deus faria isto acontecer totalmente novo. Esses detalhes estavam com Deus Altíssimo. Então, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam agora um só povo integrante de um mesmo corpo, a Igreja de Deus, o mistério oculto. Amém, irmãos? Amém. Então os judeus, eles nem imaginavam isso. Os gentios também nem imaginavam como dos dois povos Deus faria um só povo agora, chamado Igreja de Deus, para nós herdarmos a vida eterna. Então o mistério oculto chama-se Igreja de Deus. Amém? Amém. Comentário 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase que o apóstolo Paulo dá do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, o nosso prezado apóstolo Paulo, ele deu uma ênfase a esta explicação. Ele deu uma ênfase a esta explicação sobre o mistério revelado. Comentário 2 e tem 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Efésios, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Que a doutrina que ensinava também não aprendeu com homem nenhum. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Ou seja, o apóstolo Paulo recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo era apóstolo e era profeta, porque recebeu a revelação do Senhor, como também ele era pastor, mestre e doutor aos gentios. Meus queridos, isso tudo quem faz é o Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão, daquele que realmente entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Então o apóstolo Paulo, ele diz que não recebeu seu apostolado de homem algum, Gálatas capítulo 1, versículo 1, que a doutrina que ensinava também não recebeu de nenhum homem, Gálatas capítulo 1, versículo 11, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum, Gálatas capítulo 1, versículo 16, mas foi separado pelo Espírito Santo. Os irmãos lembrem, em Atos dos Apóstolos,
capítulo 13, versículo 1 em diante, o Espírito Santo, ele designou, separou a Barnabé e a Saulo para a obra que os tinha chamado. Foi o Espírito Santo que agora, usando a igreja, permitiu e também deu a autoridade que o Espírito Santo agora estava concedendo aos irmãos de orar, impondo as mãos e enviando-os para a obra missionária. Mas quem separou foi o Espírito Santo. Quem dirigiu a igreja foi o Espírito Santo. Quem comissionou os apóstolos foi o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. A revelação foi dada por Deus. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas. Que a chamada do apóstolo Paulo não era dele, era de Deus. Que a doutrina do apóstolo Paulo não era dele, era de Deus. E que a comissão que lhe foi dada, a missão também foi de Deus. E foram confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Amém? Amém. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, como eu acabei de falar aos amados irmãos. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos, não somente a ele, mas aos demais apóstolos e também profetas do Novo Testamento. Como foi no Antigo Testamento, assim também foi revelado no Novo Testamento aos apóstolos e aos profetas também do Novo Testamento. Atos, capítulo 11, versículo 4 ao 17 e também versículo 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. É o que eu acabei de dizer aos irmãos. Ninguém pode compreender os mistérios de Deus se não for com a ajuda do Espírito Santo. Não adianta vários anos de cátedra, de mestrado e de doutorado se não tiver a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai realmente não somente dar o conhecimento, não somente dar o entendimento, mas ainda vai nos capacitar para fazer a obra de Deus conforme a sua maravilhosa vontade. Amém. Então, ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio de raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Comentário 2, item 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Acabei de falar isso para os irmãos alguns instantes atrás. Então, o mistério oculto revelado, em termos gerais, esse mistério oculto, entre aspas, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. De ambos os povos, judeus e gentios, Deus faz agora um único povo e igreja de Deus. Irmãos, os judeus demoraram um pouco para entender isso, mesmo os judeus que tinham aceitado Jesus. Tanto que no meio da igreja tinha alguns cristãos que ainda eram judaizantes. Nós já meditamos sobre esse tema em outra lição. Judaizantes, que eles queriam trazer os costumes, os ritos, os cerimoniais do Antigo Testamento até mesmo para dentro da igreja. A circuncisão, a guarda do sábado, tudo eles queriam trazer. Como tem até irmãos hoje ainda que insistem nisso, ainda olhando para o Antigo Testamento. E tem até muitos teólogos renomados que se debruçam, escrevem livros sobre esse tema,
e muitas vezes não compreendem que essa graça salvadora de Deus, esse mistério oculto revelado na igreja, se cumpre tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, que apenas eram a lei e todos cerimoniais, eram sombras das coisas futuras, até que viesse Jesus Cristo na plenitude dos tempos, cumpriu toda a lei. Ninguém pode exigir nada de Jesus, porque ele cumpriu toda a lei. Amém. Ele foi fiel em tudo. Mas só tem uma coisa, que Jesus falou para os discípulos o seguinte, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Amém. Nós não podemos ficar, a lei, ela foi boa, a lei foi necessária para conduzir o povo até Jesus Cristo. A lei funcionou como aio, uma palavrinha pequena, A-I-O, aio. A lei, ela serviu para conduzir até Jesus Cristo. Agora que veio Jesus, não precisamos mais de aio, nós já temos Jesus Cristo. Não precisamos mais da lei, já temos a graça de Deus. Amém. Onde abundou o pecado, porque a lei serviu para apontar o pecado, não é? E é verdade, mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. E muitos teólogos, eles demoram para entender isso, fazem, e às vezes não querem nem ouvir quando nós falamos a respeito desse assunto, porque eles não querem ser convencidos pelo Espírito Santo. Basta dar lugar ao Espírito de Deus. Creia em Jesus. Agora, digo para os irmãos, não é necessário mais estarmos guardando a lei. Ah, pastor, o único pecado que alguém comete não é porque está cumprindo o cerimonial da lei. Não tem necessidade mais disso. Não tem mais necessidade. O único pecado que alguém comete é quando diz que é necessário cumprir toda a lei para ser salvo. Isso não é verdade. Para ser salvo, basta crer e receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Amém. Não andamos mais em trevas, mas agora andamos na luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E como diz a Bíblia, o sangue do Senhor Jesus Cristo, em 1ª Epístola de João, capítulo 1, no Novo Testamento, 1ª Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 7, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Continuando, meus queridos, o comentário 2, item 2, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Deus não foi tomado de surpresa. Deus já tinha planejado a salvação antes da fundação do mundo. E prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como a família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. O comentário 2, item 3. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um. Amém, irmãos? Isso é unidade em Cristo Jesus. E participantes da mesma promessa. Isso é unidade em Cristo Jesus. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio.
Então nós temos que falar isso, que Deus não faz acepção de pessoas. Independente de ser judeu, gentio, independente da raça, tribo, língua, nação, etnia, Deus ama a todos igualmente e perdoa a todos os homens. E através de Jesus Cristo, seu Filho, não mais através de um cordeiro que tinha que ser morto lá no Antigo Testamento, por sangue ser derramado, né? Dos sacrifícios que tinham que ser feitos, o próprio sumo sacerdote oferecia por ele, oferecia também pelo povo, pela nação. Não. Jesus Cristo agora já se ofereceu uma única vez por toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu uma vez só por toda a humanidade, como também ressuscitou por nós e está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. Aleluia. Então o pecado do homem é não receber essa graça salvadora de Deus. E esse pecado prejudica o próprio homem, não prejudica a Deus, mas prejudica o próprio homem. O homem precisa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que veio perdoar os nossos pecados, o Cordeiro de Deus que morreu por nós, derramou sangue remidor, ressuscitou por nós, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, está sentado à direita de Deus e um dia vem nos buscar. Amém. A graça de Deus, Tito 2,11, nos diz, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Basta o homem querer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus Cristo disse, e o apóstolo João registrou, quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então precisamos crer e receber a graça salvadora, a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Não podemos ficar imaginando como é que Deus pode perdoar o homem pecador e perdoar toda a humanidade. Não fique pensando que isso é impossível para Deus, porque Deus é todo poderoso e o seu amor é infinito, e a graça de Deus, que é Jesus Cristo, trouxe salvação a toda a humanidade. Amém. Graças a Deus por isso, que nós recebemos essa salvação do Senhor Jesus Cristo, e hoje somos igreja do Deus Altíssimo. Como, não importa se é judeu, se é grego, se é gentil, a raça, a tribo, língua, nação, porque Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o grande mistério revelado, a igreja de Deus. Então esse mistério, ora revelado, deve ser prorrogado aos homens, conforme Deus planejara desde o princípio. Então, meus queridos, esta palavra tem que ser usada para pregar, para a salvação da humanidade, tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. E Deus quer nos usar para isso. O mistério é revelado na igreja e através da igreja. Amém, irmãos? Amém. Comentário 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus, queridos, não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O tempo em que Jesus viria para salvar toda a humanidade. O tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Então, na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo, comentário 3, item 1. Comentário 3, item 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas insondáveis. Efésios 3, versículo 8. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina, que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, algo inigualável, e realmente o é. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste aos sábios e entendidos e revelaste aos teus pequeninos.
Oh, meus irmãos, o Senhor Jesus se maravilhou naquele momento. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste aos sábios entendidos e revelastes a estes pequeninos, que somos nós, a Igreja de Deus. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina, que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Efésios 3, versículo 8 e 9. Proclamar também que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, como já falei aos irmãos, sendo livremente concedidas aos homens, que por meio de Cristo, que agora recebe a Jesus Cristo e por meio de Cristo se torna Igreja de Deus. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, o favor da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo deste plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus Pai. Amém, irmãos? Amém. Deus já tinha planejado tudo. Glória a Deus. Comentário 3, item 2. Mas, pastor, como ele teria planejado tudo? Na sua onisciência. Glória a Deus. Comentário 3, item 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios 3, versículo 9. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno, na plenitude dos tempos, com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas bênçãos que já haviam sido citadas, agora esse mistério foi revelado em detalhes com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Continuando, meus queridos. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada essa graça, essa glória de Deus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio e com o propósito divino para serem executados por intermédio de Cristo Jesus no tempo oportuno, na plenitude dos tempos. Comentário 3, item 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino, queridos, não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Não. Deus não foi apanhado de surpresa, como nós já falamos. Sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Efésios capítulo 3, versículo 12. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a conclusão da nossa lição nos fala da seguinte maneira. Conclusão da nossa lição. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas.
judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Embora os gentios ainda nem conhecessem a Deus, mas Deus já tinha um plano para alcançar os gentios. E embora os judeus pensassem que seriam somente eles, os judeus, o povo judeu, o povo israelita, que seriam somente eles alcançados pela bênção da salvação, eles pensavam assim. Na verdade, Deus já tinha um plano muito mais abrangente, envolvendo, alcançando tanto os judeus como também aos gentios, e dos dois povos fazendo um só povo, que agora é a Igreja de Deus. Então, queridos, como nos diz a conclusão da nossa lição, judeus e gentios estavam inseridos nesse plano de Deus para alcançar a todos para a salvação. Nesse mistério idealizado pelo Deus Altíssimo antes da fundação do mundo. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado. A igreja é esse mistério. E agora, as revelações de Deus dessa salvação deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos por Deus desde a eternidade. Então, os mistérios de Deus, o mistério revelado é a igreja, o mistério oculto é a igreja, e agora a bênção da salvação de Deus deve ser revelada, deve ser anunciada também pela própria igreja que recebeu essa revelação de Deus, que recebeu a revelação do Senhor. Mas não é para ficar somente conosco. Nós temos que levar essa mensagem a toda a criatura, alcançando outras pessoas, outros povos, línguas, nações, todos que estiverem ao nosso redor, levando a mensagem de que Jesus Cristo veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Independente de raça, tribo, língua ou nação, agora, recebendo a Jesus Cristo, se torna igreja de Deus, co-herdeiro de Cristo e herdeiro do Pai. Amém, irmãos? Não somente igreja, mas também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo pela sua infinita graça e misericórdia. Amém, meus queridos? Amém. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo
o fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Deus Altíssimo, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã na tua santa presença, por essa manhã de bênçãos, por essa manhã de vitória. Te agradecer porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Pai. Te agradecer porque tu és o Deus que se importa com cada um de nós. Tu és aquele que nos socorre. A tua palavra nos ensina no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Visita os teus servos, visita as tuas servas, em cada lar nesta manhã. Oh, Senhor, a família dos teus servos, das tuas servas. Socorre, Senhor, dando saúde, vigor, destreza, expulsando toda a enfermidade do meio do teu povo, dando saúde ao teu povo, curando as doenças, dando saúde em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho amado, abençoando com toda sorte de bênçãos. Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão, aleluia, com toda sorte de bênçãos, tanto na vida material como na vida espiritual, nos capacitando também, Senhor, pelo Teu Espírito Santo de poder, sabedoria, unção e virtude, para pregarmos a Tua palavra em tempo e em fora de tempo. Não somente pregarmos a Tua palavra, mas vivermos a Tua palavra, guardarmos a Tua palavra. Como disse o salmista, Senhor, escondi a Tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti. Nos firma cada dia na rocha eterna, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus Altíssimo. Oh, aleluia, nos preparando, Senhor, para o grande dia da vitória da igreja, o grande dia do arrebatamento da igreja que se aproxima. Os sinais nos mostram o princípio das dores que Jesus falou acontecendo na terra, despertando a humanidade para sermos mais fiéis a Jesus, nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo, que o grande divisor de água da história da humanidade será o dia do arrebatamento da igreja. Quando não abrir e fechar de olhos, estaremos contigo para sempre na glória. No dia do arrebatamento, no instante do arrebatamento, no momento do arrebatamento, não vai dar tempo, Senhor, para pedir perdão um ao outro, não vai dar tempo para se preparar, mas temos que estar preparados desde já, temos que estar preparados agora. Nos prepara, nos corrobora pelo Teu Espírito Santo, desperta a Tua igreja para vivermos uma vida em perfeita comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e uma perfeita comunhão com os irmãos.
este momento, Senhor, que as pessoas estão vivendo mais em casa, com os familiares, que possam aproveitar para estar vivendo em comunhão, no amor, no perdão, Senhor, na verdadeira coinonia, que é a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e com a amada igreja aqui na terra. Senhor, que nós possamos também estar levando essa mensagem em tempo e fora de tempo. Essa pandemia vai passar e que após essa pandemia sejamos mais espirituais, sejamos mais comprometidos com o crescimento do teu reino na face da terra, que tudo isso tenha servido para mostrar que o que realmente vale é juntar tesouro nos céus, onde o ladrão não pode minar, onde a traça não pode destruir, que sejamos mais espirituais. Senhor, teu Espírito Santo tem nos dado esse entendimento. Senhor, vai dando esse entendimento ao teu povo em toda a face da terra. Vai pelo teu Espírito Santo a cada dia falando aos nossos corações. Deus Altíssimo, ser conosco, ser com o teu povo, que as tuas mãos estejam estendidas sobre os teus servos, tanto aqui em Jauá, como em toda Salvador, como em todo o interior da Bahia, como em todos os rincões dessa grande nação brasileira que é o Brasil, essa grande nação que é o Brasil, essa nação continental que é o Brasil, Senhor, esse grande país que é o Brasil, como também além das fronteiras brasileiras, Senhor, os missionários espalhados na face da terra, teu servo pastor Cândido, os demais missionários que estão espalhados na face da terra, Senhor, prega na tua palavra, abençoa os missionários, as famílias dos missionários, as igrejas, as portas do evangelho estão sendo abertas, os irmãos em toda a face da terra, o teu povo que se chama pelo teu nome, faz a tua obra crescer e prosperar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e nos dirige pelo teu Espírito Santo de poder e sabedoria, unção e virtude, para que nós possamos desempenhar, ó Pai, as obras que tu queres que façamos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Deus Jeová, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Jesus.